Fazer um vídeo mostrando por que eu acredito que o Brasil está bem. Bom, teve esse cara aqui então, Ricardo Silva, que está falando que é uma semana atrás, mas já tem uns 2 meses, tá? Estamos em 2015, a Dilma foi reeleita e o Brasil está passando pela maior crise desde 1930. Não concordo com ele, tá? Retração do PIB em 2015 vai ser de 3%, em 2016 retração de 3%. Bom, o problema é o seguinte, o PIB é a medida do consumo, então não é a medida da produção. Apesar de ser produto interno bruto, todo mundo acha que é produção, produção. Então o PIB não é uma boa medida. A gente tem que olhar todos os indicadores em conjunto e não um só indicador. É evidente que esse indicador aqui está apontando uma coisa ruim. Até o fim do ano teremos quase 1 milhão de desempregados. Bom, vai haver demissão e perda de emprego? Sim. Isso é ruim? É ruim para o trabalhador, mas é ótimo para as empresas, porque agora quem está empregado vai trabalhar com mais afinco, com medo de perder o emprego, e quem está pleiteando o emprego vai entrar com a crista mais baixa, vai aceitar um salário menor. Então, esse desemprego vai aumentar a produtividade do trabalho no Brasil. Dólar em alta. Bom, o dólar já sofreu uma correção. Por que o dólar subiu aqui no Brasil? Principalmente por causa da perda dos termos de troca. Então, o Brasil teve as suas commodities com perda de valor. E, evidentemente, o câmbio flutuante fez a correção jogando o real para baixo, o dólar para cima. O petróleo está caro. Não, o petróleo não está caro. O petróleo está barato, está, se não me engano, em $40 por barril. Então, é justamente esse o problema. E o que você fala da situação, Sapô, e seu seguidor? Bom, já falei aqui, vou falar mais. Então, qual que é a minha tese? O Brasil realmente passa por uma crise, mas mesmo diante dessa crise, a gente está bem. E por que a gente está bem? Porque essa crise vai impactar menos a nossa vida do que as crises anteriores. É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Bom, primeiro que as crises são inevitáveis, tá? Dentro do capitalismo, não há como evitar os ciclos. Então tem esse livro aqui do Mitchell, tá? Os Ciclos Econômicos e Suas Causas. O livro é excelente, me parece que ele escreveu lá por volta de 1940, com dados que eu vi até 1910. Então é um livro bem antigo, mas é bem atual porque continua os ciclos do mesmo jeitinho que ele descreveu, pelo menos no meu entender, tá? E tem esse livro aqui do Jim Rogers também, Hot Commodities, que eu saiba foi escrito por volta do ano 2000 e ele previu que o ponto mais baixo das commodities foi em 99 e dentro de uns 17, 18 anos o preço ia voltar a cair, que ia subir, tá? Ia gastar, porque esse livro tem muito tempo já, ó. Então por isso Hot Commodities, ele previa que o preço ia subir e depois ia cair. Aonde está essa previsão? A previsão está lá na página 19 do livro, aqui está a página 22, eu não sei bem se esse gráfico foi tirado lá do livro, tá, porque tem um pedacinho a mais aqui depois que o livro foi escrito, ó, que vai até 2015. Então, esse livro aqui mostra esse gráfico, os preços das commodities de 1870 até hoje. Então, é um gráfico muito interessante. Então, ele mostra o ciclo das commodities, mostra por que cai, por que sobe. Aqui as commodities com relação ao mercado acionário, tá? Mas de todo jeito dá pra gente ver, ó. Então aqui seria... aqui está atualizado. Quando sobe é porque as commodities estão baratas, porque isso aqui são as ações, tá? Então as ações subiram até por volta do ano 2000, as commodities estavam baratas. Isso aqui é o boom das commodities para nós, tá? Essa queda aqui do preço das ações dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é importador de commodities, então quando as commodities sobem de preço, as ações lá caem. E ele estava prevendo então uma queda no preço das commodities, e que realmente aconteceu. Então o cara é bom de serviço. Esse cara aqui trabalhou junto com o George Soros, daquele famoso fundo lá, tá? Em hedge funds. Bom, então a economia é cíclica e não adianta a gente chorar, a gente tem que aprender a lidar com ela. Eu sinceramente acreditei, eu vi esse livro por volta de 2003, 2005, eu achei que dessa vez ia ser diferente, que ele estava enganado, mas aconteceu exatamente como ele previu. E com essa queda do preço das commodities, ó, caíram os termos de troca do Brasil, ou seja, tudo que a gente vende ficou mais barato com relação ao que a gente compra. Então os brasileiros, nós brasileiros, ficamos automaticamente mais pobres de uma hora para outra. De uma hora para outra que eu digo que parece que é de 2011 para cá, né, em 4 anos essa queda aqui. Então a gente repara que
durante a grande crise brasileira, tá? A década perdida, a hiperinflação, que olha como os termos de troca caíram. Então foi isso aqui que causou crise da dívida externa, foi aquela alta do preço do petróleo. Tá? Então isso aqui arrebentou com a gente. Depois aqui eu tenho o Fernando Henrique Cardoso, tá? Aí depois caiu ó, e entrou naquela crise que o Lula acabou ganhando do Zé Serra. Então o preço das nossas commodities caiu, tá? Mas só voltou ao patamar de 2002, 2003, essa década aqui mais complicada. E aqui, ó, essa subida dos termos de troca aqui foram anos áureos do PT. Então o pessoal acha que aqui o Lula governou bem, por isso que o Brasil estava bem. Não, foi o efeito China, tá? A alta das commodities. Agora o pessoal acha que o PT está governando mal. Não, não é o PT que mudou. Foram os termos de troca que caíram. Então, no meu entender, é muito mais fator externo do que decisões políticas. Se os políticos quisessem, eles fariam sempre, né, se eles pudessem, eles fariam sempre os termos de troca subir, só que eles não têm poder sobre isso. O que a Dilma fez foi postergar medidas corretivas e austeras para agora 2015, tá? Para depois das eleições, como fez com o Plano Cruzado, como o FHC fez em 98, deixando para 1999, cadê 90? Não, aqui não tem. Tá? Então todo político sabe que ele tem que ser austero, só que isso não dá voto. Então, agora em 2016, o que a Dilma vai fazer? Vai chutar o balde, já trocou o Levi pelo... sei lá qual é o nome do novo ministro da Fazenda, mas ela botou um cara que vai fazer o que ela quer para devolver a popularidade dela, ganhar algumas eleições municipais e evitar o impeachment. Vamos ver se ela consegue. Eu acredito que vai dar certo, tá? Porque derrubar a Dilma não está fácil, não. Aqui então a gente tem o preço do real e do dólar, tá? O que a gente repara? Ó? Vamos botar aqui, ó, tá vendo? Esse aqui foi o plano cruzado? Não. O dólar, então, o real, então, estava valorizado, tá? Teve uma grande desvalorização com o Delfim Neto aqui, ó, em 1983, isso aqui para pagar a dívida externa. A gente nota também que, com o tempo, o Brasil vai cada vez mais, é uma tendência de longo prazo de valorização do real. Vamos ver se vai haver uma inversão dessa linha de tendência aqui, tá? Uma linha de equilíbrio. Então, aqui, ó, a nossa moeda ficou muito desvalorizada para a gente pagar a dívida externa. Aqui 1986, 89, aqui isso aqui é o Collor, subiu um cadinho. Aí depois o Fernando Henrique Cardoso valorizou o real para combater a hiperinflação, tá vendo? Com essa valorização do real aqui, ele provocou o chamado populismo cambial e ganhou a reeleição em 98 em primeiro turno, final de 98. Aí o que ele fez? Logo em janeiro, ele adotou o câmbio flutuante com Armínio Fraga, tá? É a salvação do Brasil hoje. E depois, com a ameaça do Lula ganhar a eleição, o real caiu muito mais. Então, isso aqui, gente, não é o câmbio oficial. O câmbio paralelo, se não me engano, chegou a 150% do câmbio oficial. Então, havia muito ágio. Então, se vocês botarem, seriam uns R$15 hoje para comprar um dólar. Então, a gente nota que essa crise hoje, ó, indo o real a 4, o dólar a R$4, é quase que metade do que já foi no passado. Então essa crise é uma crise meia boca, não vai impactar a gente de uma maneira muito contundente. Aqui ó, tá a desvalorização do real, tá? Atingiu o máximo lá em 2011 e depois foi, tá vendo? Principalmente agora em 2015, houve uma grande desvalorização do real, só que parou de desvalorizar. Parou por quê? Porque o saldo da balança comercial e das transações correntes começaram a melhorar muito agora nesse segundo semestre de 2015. Então, o que parecia não estar fazendo efeito, é evidente que a desvalorização do real faz com que os brasileiros gastem menos no exterior, comprem menos carros importados, então provoca austeridade. Então, essa queda do real provoca o acerto das contas brasileiras com relação ao exterior. Só que já parou de cair o real. Aqui a cotação diária, tá vendo? Acho que até 28 de dezembro. Então aqui, mesmo com essa bagunça toda, com o impeachment da Dilma, perda do grau de investimento, o real parou de se desvalorizar diante do dólar. Parou por quê? Porque as contas externas do Brasil estão melhorando. Outra coisa muito interessante é que a gente tem
tem produtos que a gente oscila muito, tá vendo? Então é fácil de corrigir de acordo com a variação do real. Com a desvalorização do real, você provoca a diminuição das importações da manufatura. Se fosse petróleo, mesmo que você desvalorize a moeda, você precisa de petróleo para movimentar o país. Então, por sorte, nossa, agora a conta petróleo está pouco negativa. Na grande crise da dívida externa de 1980, olha só como que era a conta petróleo. Então, isso aqui que arrebentou com a gente. É isso aqui que jogou a gente naquela grande recessão, na hiperinflação. Então, esse fator petróleo hoje já não é problema para nós. O que é problema hoje? Tá vendo? O problema é manufatura. Manufatura você corrige facilmente com a desvalorização do real. Então o Brasil não tem problema hoje. Ó, todos os 3 itens aqui que são de difícil reversão, que é a conta petróleo, minério de ferro e agronegócio, produtos agrícolas, eles estão bem, tá? O minério de ferro caiu por conta da queda do preço do minério de ferro. A conta petróleo deve até melhorar um pouquinho, porque o Brasil ainda importa petróleo. E o agronegócio que continua firme mesmo com a queda do preço, tá? Continua firme aqui nas exportações. Então o agronegócio é o que está puxando o Brasil hoje, tá? Melhor do que o petróleo e a mineração. Então a locomotiva do Brasil hoje é o agronegócio. O saldo comercial brasileiro, então a gente viu que oscila muito, tá? Principalmente por conta das manufaturas, né? Que é a grande variável. O resto é quase que não varia, depende muito, não muda muito a quantidade exportada e importada, é mais com relação ao preço. As manufaturas não, na hora que aumenta o preço do carro importado, o pessoal para de comprar carro importado. Então o saldo comercial, ó, de 91 para cá, né? Ele precisa de uma média, tá vendo? Em torno, vamos botar 1,8% das exportações, 0,18% das exportações mundiais. Então a gente tinha um saldo comercial bom, tá? Antes do plano real. Com o plano real, o saldo comercial foi lá para baixo, muito abaixo dessa linha de equilíbrio aqui, ó. O que fez com que o Fernando Henrique tivesse que desvalorizar o real em 99, mas demora um pouco para acontecer essa reação, ó, tá vendo? Mesmo depois da desvalorização do real, não é imediatamente o aumento do saldo. Mas depois que começa a aumentar, vai lá em cima. Isso aqui, ó, o saldo comercial caindo, foram os anos de bonança do PT. Tá? Então, quando a situação está piorando, o povo acha que está indo bem. E agora que está melhorando, o povo acha que está indo mal. Então, o governo sabe o que tem que ser feito. Só que se ele fizer, ele perde a eleição. Infelizmente, a democracia é muito bonita, mas não funciona. Então o saldo comercial brasileiro está aumentando rapidamente aqui no segundo semestre de 2015, tá? A projeção do mercado financeiro através do relatório Fox, que eu peguei lá no Banco Central, que continua em 2016. Então vai para cima desse ponto de equilíbrio aqui, então vamos botar 0,15, né? Então a gente precisa de um determinado saldo para manter as transações correntes, os gastos com viagens, as coisas que o brasileiro gasta muito, né? E vai dar e vai sobrar, tá? Então já está praticamente equilibrado o saldo comercial. As transações correntes também eu tracei uma linha de equilíbrio aqui, ó, tá vendo? Na época a gente importava muito petróleo caro, era lá embaixo, pagava juros, tá vendo? Então teve um grande problema. Aí isso aqui são os anos de penúria para a gente pagar a dívida externa. Então os anos de quando a gente está fazendo certo, ó, o pessoal todo reclama hiperinflação. Aí na hora que o Fernando Henrique fez o plano real, que começou a importar muito para conter a hiperinflação, aí o povo acha que está fazendo certo, tá vendo? Aí na hora que desvalorizou o real em janeiro de 99 até 2002, tá vendo? Quando ele começou a fazer as coisas certas, perdeu popularidade e o Lula ganhou do Zé Serra. Aqui continuou crescendo por inércia, tá vendo? Por volta de 2005, o Lula quase ocorreu o impeachment contra ele. Ele conseguiu safar e depois as transações correntes começaram a piorar e o povo achando que estava tudo bem até a reeleição da Dilma. E agora que está melhorando, está consertando, o povo acha que está mal. Então é assim mesmo. Na hora que está bem, o povo acha que está mal. Na hora que está mal, o povo acha que está bem. Então, nós já falamos do câmbio, tá? Agora nós vamos falar da inflação, que é uma coisa menor. Segundo o Mário Henrique Sim, a inflação aleja, o câmbio mata. Então a questão cambial do Brasil está resolvida, não tem problema nenhum. O câmbio flutuante
e a gente não ser mais dependente de petróleo já está resolvido. Agora a questão de manufatura, que é coisa fácil de resolver com essa desvalorização do real. Mas vamos então para a questão da inflação, está muito vinculada aos gastos do governo. Quanto mais o governo gasta, mais gera inflação. Então o governo aqui de 99 até 2008, ó, ele teve um superávit primário excelente, tá? Principalmente por conta do boom das commodities e o aumento da arrecadação. Aumentou a arrecadação, ele fez superávit. A crise de 99 caiu um pouco, tá? E de 2011 a 2015, a arrecadação caiu muito. Caiu muito por quê? Porque a arrecadação ela está vinculada aos termos de troca. Caíram os termos de troca, você tem que desvalorizar a moeda e importar menos. Então você consegue cobrar menos imposto sobre importação. As empresas que têm dívida no exterior, quando o real se desvaloriza e o dólar valoriza, a dívida delas aumenta em real. Então, na hora que ela vai pagar imposto de renda, ela vai pagar menos imposto de renda. Então, são várias coisas que acabam diminuindo a tributação no Brasil. Então, a tributação é cíclica e depende muito dos termos de troca. Como a arrecadação caiu, o resultado primário do Brasil caiu muito, tá? Então o governo não vai poder continuar aumentando os gastos como ele vinha aumentando até 2008. Vai ter que ter uma correção de gastos que, no meu entender, é tarefa do Congresso Nacional e não do presidente da República. Você tirar dinheiro dos aposentados não é um papel do presidente da República, no meu entender, é do Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional não está cumprindo com o papel dele. Agora, a dívida líquida do setor público. O pessoal fala que o governo está gastando muito e está, só que ele ainda tem tempo para essa correção. Vamos olhar aqui, ó, que tá vendo 96, 97, de 98 em diante, a dívida líquida do setor público, na época do FHC isso aqui, tá, aumentou vertiginosamente. Aumentou por quê? Porque além dos gastos, tinha também, o governo não conseguia fazer dívidas em reais, que o povo não acreditava no governo. A Selic chegou a 46%. Então o governo emitia título em dólares. Então o governo, além de dever para o exterior muito, ele tinha dívida interna em dólares. Com a desvalorização do real em 99, a dívida líquida subiu. Depois, aqui, com a ameaça do Lula entrar, a dívida líquida subiu de novo. Aqui então a dívida líquida veio caindo, tá? Essa queda mais abrupta aqui foi a desvalorização do real na crise de 2008, então o governo ganhou dinheiro com a desvalorização. E aqui agora a dívida líquida não subiu muito forte porque o governo é credor em dólar, então com a queda do real ele ganhou muito dinheiro, tá? Então você converte para real. Mas em 2016 a dívida líquida do setor público vai aumentar. Então o mercado acredita que vai para 40% do PIB. Só que na época do Fernando Henrique Cardoso chegou a 62,4% do PIB. Então o governo ainda tem um prazo muito grande para poder fazer esse ajuste, apesar da mídia, dos economistas ficarem enchendo, tá? Ele tem prazo. Ele botou um novo ministro da Fazenda agora para gastar mais, para diminuir esse ajuste, diminuir a contenção e para poder não perder tanto popularidade. Então o governo tem prazo sim para poder parar de gastar tanto. Talvez até ele consiga empurrar para o próximo presidente da República em 2018. Eu falo que é tarefa do Congresso Nacional, mas o povo tudo entende que é o presidente da República que vai estourar, talvez estoure na mão do próximo presidente da República essa dívida aqui. Dá tempo, tá? A inflação anual brasileira, então, muita gente está falando que a inflação está alta, está alta, está alta. Eu botei aqui só para vocês verem, tá? Eu peguei o IGP. Por que eu gosto de trabalhar com o IGP? Porque é uma série mais longa, tá? E o IPCA, além de curta, ela é feita pelo IBGE. Aqui é o IGP da Fundação Getúlio Vargas, então é mais independente. Eu gosto de trabalhar mais com o IGP do que o IPCA. Mas o IPCA também vai dar número parecido. Então a gente repara que a inflação brasileira aumentou muito antes do golpe militar de 64, tá? Com os militares caiu. E aqui no finalzinho do governo militar, eu acho que o Tancredo entrou em 85, né, se não me engano. Então no finalzinho do governo militar, com a alta do preço do petróleo, dívida externa, aquele trem todo lá, a inflação já estava subindo, já estava caminhando para a hiperinflação. E no início do governo democrático, do Sarney, Collor, Itamar Franco, tá vendo? A inflação explodiu, foi a mais de 2.500% ao ano. Então, isso que é hiperinflação, gente. Isso que é inflação. Inflação de 10%, 15% ao ano, isso aí é café xicrinho.
E peguei aqui a inflação brasileira só depois da implantação do Plano Real, para vocês verem que essa inflação de 11% agora para 2015 não é nada catastrófico. Em 95 teve 15%, em 99 quase 20%, em 2002 com a ameaça do Lula ganhar, isso aqui tudo Fernando Henrique Cardoso, 27,7%. Então não é nada. Em 2004 mesmo, já teve maior do que hoje. 2010, 11,3%. Então, essa inflação de 11% não é muito alta. E em 2016, o mercado financeiro, através do relatório Fox, está prevendo uma queda para 6,2%. Então, no meu entender, a inflação está totalmente sob controle, não há risco nenhum. A desvalorização necessária do real já foi feita, a correção dos preços administrados já foi feita em 2015, então agora está bem mais tranquilo. Uma frase aqui do Rui Barbosa, só para vocês verem que o trem não é de hoje. Ó. De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se de justiça e ter vergonha de ser honesto. Então, gente, essa roubalheira do Brasil não é coisa de hoje, a gente tem que aprender a conviver com ela. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: os cães ladram e a caravana passa. Então, na vida da gente, assim, até na própria vida pessoal, tá? Sempre vai ter problemas, sempre os outros vão falar que vai dar tudo errado, que é isso, que é aquilo, mas a gente toca a vida em frente e o Brasil está bem, vai dar certo. Falou, moçada?